exercício 14b, tá? Eu tinha feito em monitoria, mas eu cometi alguns erros, e aí a gente chegou na resposta errada. Então agora eu vou resolver ele por meio desse teorema, que já foi apresentado em aula, e assim a gente vai conseguir encontrar o domínio correto para f de x, tá? Bom, primeiro vamos entender o que significa encontrar o domínio. Quando ele fala encontre o domínio da f de x, ele está falando assim, quais são os valores que o x, que está aqui, podem assumir, né? E nesse caso, dessa função que está definida por uma integral, ele está falando quando que essa integral existe, né? Para quais valores de x essa integral existe? E para determinar isso, a gente vai usar esses 3 pontos que estão listados no teorema, tá? Então, primeiro olhar a continuidade do integrando, né? E aí a partir disso julgar a integrabilidade, né? Quer dizer, em intervalos em que ela é contínua, ela é integrável, tá? Mas isso não é tudo, né? Pode ser que existam pontos em que ela não é contínua, o 2 está falando isso pra gente, ó. Então, se ela tiver um número finito de descontinuidades, se ela tiver alguns pontos que ela não é contínua, ela ainda pode ser integrável, desde que ela seja limitada, né? nesse intervalo. E aí o 3, ele fala pra gente mais especificamente, né? Ele fala, ó, toda função rima integrável em AB é limitada em AB. Quer dizer, se eu tiver algum lugar em que ela explode para mais infinito ou para menos infinito, ela não vai ser limitada. Ela não vai ser rima, tá? Porque ela não vai ser limitada. Então vamos começar pelo 1 e olhar para a continuidade de 1 sobre t ao quadrado, tá? Bom, vamos escrever aqui o seguinte, ó. Vou chamar de f minúsculo de t, essa 1 sobre t ao quadrado. E aí, a gente vai puxar lá do cálculo 1 o seguinte. A gente estudou que toda função racional é contínua no seu domínio, né? E isso é uma função racional. É um t elevado a zero dividido por um t elevado a 2, né? Então ela é contínua em todo domínio. Contínua em todo domínio. E aí aqui vale a gente lembrar quem que é o domínio dessa função, tá? Essa função ela pode assumir qualquer valor que não seja o zero, né? Porque o zero traz aqui um 1 sobre zero, né? Um denominador zero, e isso é uma indeterminação. Então, ela pode assumir qualquer valor real que não seja o zero. Em outras palavras, ela é integrável em qualquer intervalo que não contém o zero, né? Bom, na verdade, assim, né? Com certeza ela é integrável em qualquer intervalo que não contém o zero. Será que nos intervalos que contém o zero ela é integrável? Né? E aí para isso a gente vai analisar a 2. Porque a 2 está falando, ó, toda função limitada com um número finito de descontinuidades em AB é integrável. Então eu tenho que olhar se ela é limitada nesse ponto zero. Né? E ela não é. Né? Quer dizer, para 1 a gente analisou isso aqui. Para 2 eu vou fazer o análise do limite. Né? Então, ó, o limite, quando o t tender a zero do f de t, vai ser mais infinito. Né? Quer dizer, quanto mais eu diminuo o denominador, mais aumenta o resultado. Né? Então isso aqui tende para mais infinito. Logo, ela não é limitada. Toda função limitada com um número finito de descontinuidades é integrável. Mas ela não é limitada. E aí o 3 fala pra gente que ela não é integral de Riemann por causa disso. Né? Ó, o 3 está falando, toda função Riemann integrável em AB é limitada. Eu posso pegar o contrapositivo desse, né? Porque ele está falando assim, ó. Se Riemann integrável, então limitada, né? Se eu negar, eu vou falar, olha, não limitada.
Se toda função rima integrável é limitada, e eu tenho uma não limitada, então ela não é rima integrável. Então, o que eu concluo é não rima. Né? Então, o que eu estou falando assim, ó, todo domínio que contiver o zero, ela não vai ser integrável. Né? Então, com isso, eu consigo finalmente definir o domínio da f de x. Né? Porque esse R menos o zero, né? R menos o zero, é a união de dois intervalos disjuntos, né? Que vem do menos infinito até o zero, união com o zero até mais infinito, certo? E eu quero que esse intervalo contenha o menos 2. Né? Então, se eu quero que o intervalo contenha menos 2, tem que ser esse cara daqui, né? Que são todos os números negativos dentro dos reais. E aí, com isso, eu concluo que o domínio da f de x é dado por esse intervalo de menos infinito até zero. Então, veja, vamos recapitular. Com a afirmação 1, eu determinei que ela é contínua em todos os reais, com exceção do zero, certo? Se eu não tivesse esse menos 2 aqui, esse seria um bom candidato de resposta, né? Depois de fazer a análise do item 2. Ao fazer a análise do item 2, eu percebi que ela não é uma função limitada, né? Ela é uma função ilimitada no zero. Então não vale o critério do número finito de continuidade. E aí, ao olhar o item 3, ao pegar o contrapositivo do item 3, eu determinei que para qualquer intervalo que contenha o zero, ou seja, qualquer intervalo não limitado, ela não é rima. Né? Com isso, o que acontece? Eu não posso ter um intervalo que seja assim, do menos 2 até o 2, porque ele passa pelo zero. Né? Eu não posso ter um intervalo que seja do menos 2 até o zero, porque ele chega no zero, né, se for fechado. A única coisa que eu posso ter são intervalos que começam no menos 2 e param antes do zero, união com os intervalos que vêm lá do menos infinito e vão até o menos 2. E essa união desses dois intervalos é exatamente o domínio do menos infinito até o zero. Né? O intervalo do menos infinito até o zero. Que é o domínio da f de x. Certo?